Olá! Hoje a gente vai corrigir então os exercícios que foram passados na última aula, produtos notáveis e fatoração de polinômio, tá? Então vamos seguir. O primeiro exercício pedia para simplificar as expressões. Na verdade, a gente precisa utilizar das ferramentas que a gente já tem, né? A gente tem produto notável e a gente tem fatoração, né? E quando a gente tem aqui, ó, por exemplo, ó, x menos 3 ao quadrado, como é que eu posso transformar isto em um outro polinômio de forma que eu consiga simplificar? Na verdade, a simplificação, ela nos leva a uma... Como é que eu posso dizer? Uma facilitação... Vai facilitar a vida, né? Durante o processo da operação. Então, para cada situação, nós temos uma possível aplicação. Por exemplo, aqui, né? Nós temos o quadrado da diferença. O que a gente vai fazer? Vamos aplicar o quadrado da diferença. Aqui a gente tem o produto da soma pela diferença. Vamos aplicar a regra. Nós temos aqui o quadrado da soma. Vamos aplicar a regra. Então, para cada um, a primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar as regras que a gente já conhece, né? E aí, a partir daí, a gente consegue simplificar essa expressão. Quer ver, ó? Olha só como é que eu fiz aqui. X menos 3 ao quadrado, aplicando a regra, então, fica um trinômio, o que a gente chama de trinômio quadrado perfeito, né? Ficou x ao quadrado menos 6x. O que é esse 6x? É 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Então, 2 vezes x dá 2x, vezes menos 3 fica menos 6x. E, por fim, o quadrado do segundo termo. 3 negativo, né, que seja ao quadrado, menos 3 vezes menos 3 resulta em 9. Tá? Então, esse x ao quadrado menos 6x mais 9 é a solução, então, do que nós tínhamos aqui, x menos 3 ao quadrado, né? E aí, nós estamos simplificando. Aqui, x menos 2 multiplicado por x mais 2. O que nos resulta? Lembra que o formato do produto notável... Na verdade, eu mostrei para vocês o contrário, né? Nós tínhamos o produto notável e a forma fatorada era neste formato. Mas a gente entender o inverso também é importante, né? Então, se eu tenho uma multiplicação, ou seja, o produto de uma subtração, né, da diferença com a soma, eu vou chegar a essa simplificação, né? A gente precisa associar essa ideia de que o produto notável remete ao o inverso dele é a fatoração, como se fossem as operações inversas, né? Quando a gente fala em subtração, automaticamente a gente já remete à adição como operação inversa. A multiplicação é a divisão como operação inversa. Então, quando a gente enxerga isto aqui, automaticamente a gente leva, então, a uma solução reduzida, que é x ao quadrado menos 4. Percebam que a gente está simplificando, a gente está reduzindo. Aqui, mas aqui aumentou um termo, aumentou, mas saiu aquele ao quadrado ali, então foi resolvido aquilo ali, né? E é para isso que serve, então, as regrinhas que a gente aprendeu até aqui, tá? E aqui, por último, então, nós temos o quadrado da soma, né? X mais 1 é uma soma, e aqui está o quadrado. Como é que resolve? X ao quadrado mais 2x mais 1. O que é isso? É o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo, que dá 2x, vezes o segundo termo, que permanece 2x. Positivo, porque todos são positivos. E, por fim, o quadrado do segundo termo, que é 1 ao quadrado, que dá 1. Eu coloquei aqui dentro do parênteses tanto
este trinômio quanto essa solução ali, né, o binômio, vamos falar por nomes, né, por que binômio? Porque tem 2 termos, porque trinômio? Porque tem 3 termos. Eu coloquei entre parênteses porque nós tínhamos um sinal negativo antes, justamente para a gente não se atrapalhar nas conversões de valores em função do sinal, tá? Então, eu fiz questão de deixar entre parênteses. Quem se sentir seguro e fazer direto, já trocando o sinal, fica à vontade. Mas eu acho importante a gente ter esse cuidado, porque é comum a gente se atrapalhar aqui, tá? Então, seguindo, eliminando os parênteses e observando os sinais, ficamos com x ao quadrado menos 6x mais 9, menos x ao quadrado mais 4, menos x ao quadrado menos 2x menos 1. Percebam que mudou o sinal, nós tínhamos x ao quadrado menos 4 e ficamos com menos x ao quadrado mais 4. E aqui nós tínhamos x ao quadrado mais 2x mais 1 e ficamos com menos x ao quadrado menos 2x menos 1. Agora, o que eu tenho que fazer? Só vou agrupar o que é possível agrupar. Percebam que nós temos x ao quadrado e x ao quadrado. Então, ó, é x ao quadrado negativo e aqui também é negativo. Com esses dois eu fico com 2x ao quadrado negativo. E aqui eu tenho um positivo. Então, a minha resposta vai ficar menos x ao quadrado. Agora, os x, menos 6x com menos 2x resulta em menos 8x. E, por fim, 9 mais 4 menos 1 vai dar 12 positivo. E esta aqui é a forma simplificada desta expressão, dessa sequência, né, de polinômios que a gente conseguiu, então, fazer o produto notável e chegar a essa simplificação. Então, o produto notável, ele nos leva a uma simplificação, tá? E é isso, percebam que aqui nós tínhamos uma baita expressão, né? E aqui nós temos uma expressão muito menor, tá? Mais fácil de se ler, talvez, né? Menos x ao quadrado, menos 8x mais 12, tá? É importante que vocês percebam que a gente simplesmente, a gente não fez, por mais que a gente tenha feito algumas operações aqui no meio, né, operações em função das regras, né, e aqui também no agrupamento, a gente não calculou valores para x, a gente só simplificou a expressão, né? Então, é importante a gente ter essa visão, essa percepção. E nada mais, nada melhor do que a gente fazer através da explicação do exercício essa percepção, né? Esse aqui, então, era o exercício A mesma coisa nós temos para o exercício B. De novo, nós temos aqui o produto da soma pela diferença, né? E aqui nós temos, então, o quadrado da diferença. O que a gente vai fazer? Vamos aplicar as regras, né? Que regras? O que a gente aprendeu, o que vocês memorizaram com as paródias, o que a gente está fazendo até aqui, né? Ah, mas nós já estamos falando em fatoração. Calma, fatoração também faz parte. Mas uma vez que a gente entende a fatoração, a gente consegue compreender um pouco melhor o produto notável também. E este é o processo natural do conteúdo, tá? Agora, então, resolvendo aqui, 2x menos 3y vezes 2x mais 3y. Seguindo a regra, então, eu vou ficar com o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. 2x ao quadrado é 4x ao quadrado e 9y ao quadrado é o quadrado de 3y, né? 3y ao quadrado, 3 ao quadrado é 9 e y ao quadrado é y ao quadrado. Sempre resultando, então, no negativo. Até lembrando, né, agora conversando aqui eu lembrei, durante a paródia eu vi que alguns comentaram que a regra do chuveirinho é muito mais fácil do que decorar essas regras. Na verdade, a regra do chuveirinho é a forma
compreendida do que se faz, né? É o que a gente entende que está sendo feito porque tem a regra do chuveirinho. As regras dos produtos notáveis, elas facilitam porque elas, se você decorar, né, o processo é menos trabalhoso. É para isso que serve. Percebam que com as regras do produto notável eu consegui resolver muito mais rápido aqui. Foi muito mais prático do que aplicar regra do chuveirinho. Essa que é a intenção, tá? Aqui então vamos fazer aqui o trinômio, né? É o quadrado do primeiro termo, que é 9x ao quadrado, menos, porque aqui é uma diferença, 2 vezes o primeiro termo, que é 2 vezes 3x dá 6x, vezes o 2y, por isso torna negativo, porque ele era negativo, né? Então, 2 vezes 3x dá 6x, 6x vezes menos 2y resulta em menos 12xy. E, por fim, a soma do 2y negativo ao quadrado, que resulta em 4y ao quadrado. Mas aqui nós temos um sinal negativo de novo, por isso eu coloquei entre parênteses. E a partir disso, a gente precisa tirar o parênteses respeitando a regra. Ficamos com 4x ao quadrado menos 9y ao quadrado que já tínhamos. E aqui vai mudar os sinais. O 9x ao quadrado, que era positivo, ficou negativo. O 12xy, que era negativo, ficou positivo. E o 4y ao quadrado, que era positivo, ficou negativo. Agrupando o que é possível agrupar, o que é possível agrupar? 4x ao quadrado menos 9, aqui, menos 9x ao quadrado, e a gente então agrupa, ó, era 4 positivo e 9 negativo, fica 5 negativo x ao quadrado. O y ao quadrado aqui no 9 negativo e y ao quadrado no 4 negativo, juntando fica menos 13y ao quadrado. E o 12xy que já estava ali, né, que era positivo e não tinha com quem agrupar. Então, a forma simplificada de 2x menos 3y vezes 2x mais 3y menos 3x menos 2y ao quadrado resulta em menos 5x ao quadrado menos 13y ao quadrado mais 12xy, tá? Esta é a forma simplificada. A questão C, olha só, na questão C nós temos uma coisa diferente, tá? E aí eu vou chamar uma atençãozinha para vocês. Primeiro, percebam que m menos 1 ao quadrado nada mais é do que o quadrado da diferença, tá? M mais 1 ao quadrado é o quadrado da diferença. Só que esse quadrado da diferença está sendo multiplicado por 3. Então, eu primeiro vou resolver o quadrado da diferença e depois eu vou multiplicar por 3. O mesmo vai acontecer aqui. Uma coisa que é importante, ó. Eu tenho 2 vezes 1 mais m vezes 1 menos m. Mas tudo está se multiplicando. Então, se eu multiplicar 2 vezes 1 menos m e depois multiplicar por 1 mais m, vai dar na mesma. A ordem dos fatores não altera o produto, lembram? Então, aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver esse produto da soma pela diferença e o resultado disso a gente multiplica por 2. É a forma mais prática de fazer. Então, eu fiquei com o 3, que já estava ali, e resolvi aqui, então, fiquei com o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. M ao quadrado menos 2m mais 1. Que eu vou ter que multiplicar por 3, porque esse 3 está ali na frente e ele está multiplicando. O mesmo vai acontecer aqui. Nós temos 1 menos m ao quadrado, por quê? Porque era o quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo, que é a solução, então, do produto da soma pela diferença. E tenho que multiplicar por 2, porque nós tínhamos esse 2 na frente. Agora, fazendo, então, as multiplicações devidas, 3 vezes m ao quadrado dá 3m ao quadrado, 3 vezes menos 2m fica menos 6m, e 3 vezes 1 dá 3. 2 vezes 1 dá 2,
e 2 vezes menos m ao quadrado fica menos 2m ao quadrado. Agora, agrupando o que é possível agrupar, 3m com 2m negativo, 3m ao quadrado com 2m ao quadrado negativo, fica m ao quadrado. 6m's não tinha com quem agrupar, ficou 6m negativo como já era, e 3 mais 2 dá 5. Essa, então, é a forma simplificada de 3 vezes m menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1 mais m vezes 1 menos m, tá? E a letra D, nós temos um pouquinho de cada coisa aqui, né? De novo aqui, então, nós temos o quadrado da diferença, o quadrado da soma e o produto da soma pela diferença. Resolvendo isso, quadrado da diferença é o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Ficou y ao quadrado menos 6y mais 9. O quadrado da soma, então, é o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Ficou 9y ao quadrado, mais 12y, da onde esse 12y? 2 vezes 3y é 6y, vezes 2 dá 12y. E, por fim, o quadrado do segundo termo, que é 4. Lembrando, aqui nós tínhamos um sinal negativo. Para não confundir os sinais, eu preferi deixar fora a solução, né, o trinômio entre parênteses, e depois a gente faz a alteração dos sinais. Aqui nós temos um 2 multiplicando, não podemos esquecer dele, e aqui então o produto da soma pela diferença, que resulta no quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. Ficou y ao quadrado menos 16 e nós vamos multiplicar por 2. Y ao quadrado menos 6y mais 9 nós já tínhamos. Aqui troca o sinal, ficou menos 9y ao quadrado menos 12y menos 4. E aqui nós temos que multiplicar. 2 vezes y ao quadrado ficou aqui, 2y ao quadrado, e 2 vezes menos 16 fica menos 32. Agrupando o que é possível ser agrupado, nós temos, então, menos 6y ao quadrado. Da onde esse menos 6y? Ó, nós temos y ao quadrado, menos 9y ao quadrado fica menos 8y ao quadrado, mais 2y ao quadrado fica menos 6y ao quadrado. O 18y negativo, ó, tem 6y negativo, 12y negativo. Isto, somando os dois, então, 18y negativo. E, por fim, 9 positivo, menos 4, menos 32, que resulta em menos 27, tá? Então, esta aqui é a forma simplificada de toda essa expressão, certo? Em simplificação, era isto. Agora, esse aqui era meio barbadinha, assim, se a gente prestar atenção, né? O que era para fazer? Determine o número natural n que torna a sentença verdadeira. Olha só, aqui já estava o resultado, a gente só tinha que saber quem é esse n aqui que faz virar 49y ao quadrado, né? Lembrando que isto aqui nada mais é que o produto, uma multiplicação da soma pela diferença, né? De dois termos, porque são dois valores iguais, ó, 5x é igual a 5x, ny é igual a ny. O que muda é que um está somando e o outro está subtraindo, é exatamente o que a regra diz. O resultado disso é o quê? É o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Nós temos 25x ao quadrado menos 49y ao quadrado. Quem será esse n? Qual é o número que ao quadrado resulta em 49? Né? Então, a resposta seria 7, pois 7 ao quadrado é igual a 49. Era só isso que era para fazer nesse exercício. Bem simples, mas era uma forma da gente entender o que acontece, né, nesta regra. A letra B é a mesma coisa, a mesma ideia. Qual o número que... Ó, nós temos de novo um produto da soma pela diferença. Ah, mas nós temos o menos antes do que a subtração antes da adição.
é um produto da soma pela diferença. A ordem dos fatores não altera este produto final. Então, é isso aí. Tá certo? É isso mesmo, mesmo que esteja invertido. Poderíamos colocar nx ao cubo mais 3a ao quadrado na frente, não teria problema algum, daria o mesmo resultado. Então, qual é o número que está aqui, que ao quadrado resulta em 4, né? Porque o x ao cubo que resulta x na sexta potência. Então, qual é o número que elevado à potência 2 resulta em 4? E aí a gente pode fazer pela raiz quadrada, né? Que é a operação inversa para descobrir, ou a gente já sabe meio que de cor, né? Que a raiz quadrada de 4 é 2 e que 2 vezes 2 é 4. Então, 2, porque 2 ao quadrado é igual a 4, tá? Este exercício era só isso, era para identificar quem estava faltando aqui. Então, agora aqui, leia e responda. Se x menos y é igual a 4 e x mais y é igual a 10, qual é o valor da expressão x ao quadrado menos y ao quadrado? O que é x ao quadrado menos y ao quadrado? Aí agora a gente entra na questão da fatoração, né? Quando eu tenho o quadrado de um termo menos o quadrado de outro termo, isto me remete ao quê? Não sei se vocês lembram, mas eu comentei da questão dos processos inversos, tá? Quando eu tenho um produto notável, aquele que diz produto da soma pela diferença, qual é o meu resultado? É justamente o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Pois bem, agora eu tenho aqui, então, x ao quadrado menos y ao quadrado e eu quero a forma fatorada. O que é a forma fatorada, para quem não lembra? Fatorar é representar alguma coisa através de multiplicações. Fatoração de números comuns, lembram? Nós falamos já. 60 fatorado pode ser 2 vezes 30, né? Lembra que eu já falei sobre isso, né? Então, a fatoração é representar alguma coisa em forma de multiplicações. Como é que eu poderia fazer? Usando a regra, então, que nós já aprendemos, x ao quadrado menos y ao quadrado nada mais é que o produto da soma pela diferença. E aí nós temos que x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a x menos y vezes x mais y. O que isso quer dizer? Se aqui o problema está me dizendo que x menos y vale 4 e que x mais y vale 10, o que eu vou fazer? Eu vou substituir x menos y por 4 e x mais y por 10. E eu não vou esquecer que aqui no meio tem uma multiplicação, pois é o produto. Então, se x menos y é igual a 4 e x mais y é igual a 10, nós temos então que x menos y vezes x mais y é igual a 4, porque o problema está me dizendo, vezes 10, que o problema está me dizendo, e eu tenho como resultado 40. Esse é o valor da expressão, porque eu estou determinando quanto que vale este x menos y, né? Então, era esta associação que eu queria que vocês fizessem neste exercício aqui. Na questão 4, gente. Na aula de matemática, Arthur escreveu em seu caderno uma forma fatorada do polinômio 8x ao quadrado menos 4x. Qual seria a solução para 8x ao quadrado menos 4x? Lembrando, fatoração é representar este mesmo polinômio em forma de multiplicação, né? É fatorar o 8x ao quadrado e o 4x. Como é que seria? Qual seria a melhor forma disto? Nós temos, lembrando ainda, ó, naquela correção que eu expliquei
como identificar os tipos de fatoração a serem usados, a dica era, a primeira coisa que a gente faz é tentar usar a fatoração que a gente deixa o fator comum em evidência, tá? Então, a primeira regra é identificar se existe fator comum aos termos. Então, existe fator comum entre 8x ao quadrado e 4x? Ou a gente precisa pular para um próximo tipo de fatoração, né? É isso que é importante a gente analisar. Então, aqui teria, sim, ele usou através do fator comum, ele deixou, o Arthur, então, fez o exercício no caderno dele e deixou o 4x em evidência, tá? Agora, 4x vezes 2x mais y resulta em 8x ao quadrado menos 4x? Ou, por outro caminho, aqui a pergunta é se ele está certo ou errado e pede para justificar. Então, a melhor maneira da gente justificar se está certo ou errado é nós desenvolvendo. E vamos usar também a fatoração por fator comum, tá? E aí, como é que fica? 8x ao quadrado menos 4x, a gente faz, então, a fatoração, a gente desmembra, né? 8x ao quadrado é 4x vezes 2x, e menos 4x é, na verdade, o 4x, né? O sinal negativo fica ali, é 4x vezes 1. Seria as possibilidades que a gente tinha. Por quê? Porque nós vamos isolar, então, o 4x. É ele que vai ficar em evidência. Com isso, nós temos 4x em evidência. Isso está correto, que o Arthur fez. Porém, o que fica dentro do parênteses está um pouquinho errado, né? Ele colocou 2x mais x e, na verdade, teria que ser 2x menos... Ó, 2x está aqui e o 1 está aqui, né? Então, temos um sinal negativo aqui e ficou 2x menos 1. Então, a forma fatorada de 8x ao quadrado menos 4x, na verdade, é 4x vezes 2x menos 1, né? Eu esqueci aqui, peço desculpas faltou a resposta completa, né? O Arthur não está correto, não está certo, né? Ele está errado. Então, seria só completar aqui. Podemos fazer aqui, ó, vamos colocar o texto aqui, não faz mal. Ó, Arthur está errado conforme a solução dada. Então, aqui, só para completar, para ficar igual, aqui. E aqui eu vou fazer no mesmo tamanho de fonte. Pronto. Isto. E vamos completar com o que precisa. Aqui, agora sim, apresentar. Aqui, pronto. Então, aqui, finalizando então, agora sim, Arthur está errado conforme a solução dada. Pronto. Tá respondido e justificado. Agora a questão 5. Questão 5. Descubra qual é o polinômio cuja forma fatorada é apresentada em cada item. Tá? Então, aqui, o que foi feito aqui? Na verdade, a gente tem formas fatoradas e precisa chegar ao polinômio inicial. Aí a gente vai pensar o quê? Vai só resolver isso, né? Podemos aplicar regras? É o ideal, né? Quem prefere não aplicar as regras, a gente pode fazer pela regra do chuveirinho. É uma regra também, né? Mas podemos fazer pela regra do chuveirinho? Podemos. Mas o ideal é aplicando as regras. É isso que nós estamos exercitando. Então, aqui nós temos ax ao quadrado menos, eu fiz daí detalhado, né? O quadrado do primeiro termo
menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Na verdade, aqui está falando em forma fatorada, né? Qual o polinômio cuja forma fatorada? Aqui era só para aplicar o produto notável. É a operação inversa, né, gente? É só a ideia é essa. Operação e é importante esses exercícios justamente para vocês perceberem o quanto uma coisa é parecida com a outra. O quanto o produto notável nos remete à fatoração e a fatoração nos remete ao produto notável. É essa que é a ideia, tá? Então, aqui era só aplicar o produto notável. E aí, então, o quadrado do primeiro termo fica a ao quadrado x na quarta potência. 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo fica 2abx ao quadrado. Ah, eu botei 2ax ao quadrado b, tá certo? A ordem dos fatores não altera o produto. Aqui no meio tem uma multiplicação, não vai alterar. Eu só acho mais bonito botar na ordem, né? A e b perto, mas não faz diferença. E o quadrado do segundo termo, tá? Então, este é o polinômio que fatorando fica ax ao quadrado menos b ao quadrado. Ax ao quadrado menos b ao quadrado. Não é b ao quadrado, é tudo ao quadrado. 2x mais 2 ao quadrado. Ou melhor, 2 vezes x mais 2 ao quadrado. Então, nós temos que tenho que multiplicar por 2. X mais 2 ao quadrado é o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Já resolvendo tudo, 2 vezes x ao quadrado é 2x ao quadrado. 2 vezes 2 é 4, vezes x, 4x, vezes 2, 8x. Ou 2 vezes 2 dá 4, vezes x, 4x, vezes 2 dá 8x. A ordem não alterou o resultado. E por fim, 4, 8 ao quadrado, vezes 2, que dá 8. Então, esse seria o polinômio que resulta desta forma fatorada, tá? Acho que hoje era isso, né, pessoal? Eu espero ter sido bem clara. E eu sei que sempre nessas explicações eu acabo esclarecendo um pouquinho das dúvidas de vocês. E é justamente isso, gente. Exercitando que a gente percebe esta associação do produto notável com a forma, com a fatoração. Eu lembro que quando eu falei com vocês sobre isso, vocês meio que se assustaram e não entenderam. Talvez agora, com esses exercícios de hoje e a resolução deles, fique mais claro por que eu sempre falo fatoração é a operação inversa de produtos notáveis é a operação inversa de fatoração, porque sempre tem uma associação para se fazer, tá? Por hoje era isso, então. Agradeço muito a atenção de todos, espero ter ajudado e até uma próxima aula. Um abraço a todos.